Olá, seja bem-vindo ao meu canal e ao meu vídeo de Factorio. Primeiro vídeo da minha série que eu vou fazer do Factorio Vanilla, né, sem mods, um gameplay comum. Nesse primeiro vídeo, né, na primeira etapa, eu fiz o básico, né, como vocês podem ver, tá um pouco acelerado, porque esse começo do Factorio é muito comum, muito repetitivo, né. Ali eu comecei já fazendo as minhas placas de ferro, né, coloquei a minha mineradora de carvão para minerar o ferro, enquanto eu estava ali dando uma volta para observar e estava pegando as pedras grandes, né, quebrando as pedras grandes para a gente coletar um pouco de pedra e carvão para o início do jogo, né. O carvão, né, que vai ser importante para alimentar nossas fornalhas e nossas mineradoras de carvão, e a pedra para fazer mais fornalhas, né. Ali juntei algumas placas e coloquei minha segunda fornalha, a segunda mineradora a carvão e a outra fornalha para poder fazer mais placas de ferro, porque nesse começo a gente vai precisar de mais placas de ferro para conseguir fazer mais mineradoras, né. Então, continuei ali pegando umas pedras, as pedras próximas da nossa base, infelizmente a maioria não tinha carvão. Era só pedra, então eu tive que esperar as placas serem feitas para eu conseguir fazer um número par, mínimo de 2, né, de mineradoras de carvão, para eu conseguir fazer o nosso looping de carvão. Para esse looping, como é que funciona? Você aponta uma máquina para outra e você consegue extrair, ao mesmo tempo que você extrai o carvão, você coloca na outra, se alimenta a outra mineradora para ela continuar funcionando, né? Então vai uma mineradora alimentando a outra e a taxa de consumo de carvão é muito menor que a taxa que ela obtém o carvão da terra. Então, um tempo rolando essa mineradora, a gente consegue acumular uma quantidade de minérios para a gente deixar lá pegando enquanto a gente faz outras coisas. Ali vocês viram que eu coloquei a minha mineradora e a minha fornalha para pegar cobre. O objetivo aqui no começo é tentar fazer um looping de pelo menos 6 mineradoras de carvão e 5 ou 6 mineradoras de ferro e apenas 2 de cobre, porque a gente não precisa de tanto cobre no começo do jogo, né? Então eu vou ali para lá e para lá e para cá, pegando o nosso ferro, nosso cobre, nossa placa de ferro, placa de cobre e o carvão para alimentar todas essas máquinas iniciais, né? Então foi ali aumentando o número de mineradoras. Bom, esse gameplay eu pretendo fazer, né? Montar minha base do jeito que eu tô acostumado, que eu vejo outros youtubers fazendo, e o jeito que eu acho mais eficiente. Eu não sou expert no jogo, eu apenas gosto de jogar. Conheço o básico, assim, não conheço tanta coisa. Uso algumas ferramentas para me ajudar a calcular a quantidade de máquinas para a gente ter o melhor aproveitamento do espaço. Alguns designs também que eu vejo por aí que são eficientes. Não pretendo usar muitas blueprints, né, de outros youtubers, mas uma ou outra eu pretendo colocar. Aí vocês viram que eu fui pegar pedra e ali no minimapa vocês conseguem ver que tem uns pontinhos vermelhos, né? Tem uma base de inimigos, né, de biters muito perto da nossa base inicial, né? Então isso meio que eu já tenho que ficar de olho, porque se eu começasse a expandir, obviamente eu ia ter que lidar com essa base no início do jogo, né? Então ali eu continuo fazendo o básico, mas esse começo ele é muito repetitivo, então eu já consegui ali acumular uma quantidade de placas de ferro suficiente para eu conseguir fazer a minha
as minhas caldeiras, né? Já botei ali na fila para fazer as caldeiras para gerar energia com vapor de água, que é a única forma que a gente tem de gerar energia no começo do jogo, né? Então, eu já estava preparado, porque quando eu sabia que quando eu colocasse essa energia, eu ia atrair, né, os nativos, né, que são as baratas gigantes. Ali eu fiquei um tempo estudando onde que eu ia colocar, né, onde que eu vou colocar essa minha geração de energia, porque a gente tem que planejar pensando no futuro, né? Então eu coloquei ali a bomba d'água, coloquei ali mais ou menos alinhado, mentira, tô completamente desalinhado, as primeiras fornalhas. Fornalha que chama isso aí? Não lembro o nome. Caldeira, né? Caldeira que fala, né? Para ferver a água e gerar energia com vapor. Preparei ali nosso modelo inicial, né? Apenas 2 caldeiras e 4 tanques, seriam tanques? Não sei. E para fazer os postes de luz, né? Que eu precisei pegar um pouco mais de madeira para conseguir levar a energia para a minha base, para começar a instalar coisas elétricas na base, né? Essas instalações elétricas necessitam, né, da energia elétrica, e a energia elétrica depende das caldeiras estarem funcionando com carvão. Então eu vou ali pegar o carvão para alimentar as fornalhas inicialmente de forma manual, porque, né, as fornalhas elas precisam de carvão, e eu não consigo extrair carvão. Quer dizer, eu até conseguiria, né, colocar uma fornalha de carvão, né, para poder puxar o carvão e jogar numa esteira até lá, mas como nesse começo eu não tinha quantidade de materiais suficiente para dar esse pontapé inicial, as coisas ficaram um pouco atrasadas, né? As coisas ficaram se alongando um pouco demais, até porque eu não tinha muito ferro, né? E como você pode ver, a nossa base inicial ela começa com ferro, cobre e o carvão grudados. Isso agora não é um problema, né? Porque eu estou no começo e tal, mas depois, quando eu quiser extrair tudo dali, eu vou precisar ter aqueles braços, né, com filtro, e montar um esquema para conseguir separar esse minério, para eles não misturarem, não bagunçarem toda a minha fábrica. Eu escolhi o modo de jogo, aquele mundo de trens, né, Railworld, que a ideia é fazer mesmo trens para poder obter minérios e óleo de lugares externos, e até ter essas bases externas de produção de materiais, né? Se a gente tiver fazer uma linha de trens, né, para conseguir alimentar e configurar para eles mesmos levarem os materiais necessários para cada canto do mapa e defender esses cantos do mapa, né, de uma forma apropriada, para que eles se defendam, né, da quantidade de nativos. Aí eu comecei com a produção já fiz meus 2 laboratórios, né, para começar a andar no jogo, porque sem a pesquisa você não anda no jogo. Você consegue fazer o básico, né, que são as esteiras, mas as esteiras com túneis, né, e os splitters, né, para separar, para dividir o minério, a gente não consegue agora no começo, a gente só consegue com a pesquisa. Então, para fazer pesquisa no início de uma forma manual, a gente só consegue fazer os frasquinhos vermelhos na mão, porque para fazer eles automatizados a gente precisa de uma pesquisa. Então,
Eu começo ali com a automação para conseguir liberar a máquina, né, para poder fazer os itens, que eu esqueci o nome agora. E é isso, tá rolando é mesmo, caminho mesmo de pegar ferro, pegar o cobre, pegar o carvão e alimentar as máquinas. E fico nesse loop até eu conseguir avançar com a minha base. Aqui eu tava vendo, né, quais próximos passos que ia dar. Eu dei um foco ali pro militar. Por quê? Porque eu já tava começando a ficar preocupado com a base. Aqui na primeira fila que eu coloquei de pesquisa, né, que eu deixei habilitado porque eu acho muito mais prático você deixar habilitado direto no começo do jogo. Porque não tem muita graça você... Qual o objetivo de eu liberar a fila lá no final do jogo, né? Vamos deixar aqui no começo mesmo, que as coisas andam mais rápido, não precisa ficar toda hora abrindo a tela de pesquisa, né? Eu coloco de um jeito, mas depois eu modifico para dar prioridade para militar, porque eu tenho só uma pistola que não é muito eficiente no começo do jogo. Você não consegue enfrentar os nativos só com isso. E aí eu fiz um radar, né, para conseguir, coloquei ele próximo do local que gera a fumaça, gera a poluição, deixei lá próximo para ver, né, o que está acontecendo próximo. E quando eu habilito ele vai escaneando as áreas próximas, até para eu já ter uma noção melhor de onde que eu vou seguir com a minha esteira principal, né, com meu caminho, né, principal. Aí eu faço um remanejamento nas pesquisas, na ordem das pesquisas, e continuo alimentando os meus laboratórios com os frasquinhos de forma manual. Que mais? Se você gosta de Factório, se você é entusiasta do jogo, gosta de jogo nesse estilo, deixa aí nos comentários, fala aí que outros jogos você gosta de jogar, ou se você joga Factório, se você gosta de jogar com mods, quais mods. Eu gosto muito do Vanilla, não joguei ainda com mod, mas depois que eu ficar bem calejado do Vanilla, eu pretendo colocar alguns mods, né? E, sei lá, curte aí, se inscreve que eu vou postar mais vídeos nesse estilo aqui no canal. Eu gosto muito de jogo assim, né, de construção, de gerenciamento. Eu jogo Minecraft também com mods de automação. Eu gosto muito desse estilo de jogo. E pode me dar dicas aí de jogos que são nesse estilo que eu vou procurar fazer também, né? Eu pretendo fazer uma série com esse gameplay, né? Fazer uma série completa, né? Até o final, até a nossa mega base. Assim como eu vejo outros youtubers fazendo. Eu não acompanho muito o cenário de youtuber brasileiro, mas se você tiver recomendações de outros youtubers que produzem conteúdo semelhante, pode colocar aí nos comentários também, que eu vou me inscrever no canal do pessoal para acompanhar, que eu gosto de ver, né, o jeito que o pessoal joga, para incorporar nas minhas gameplays também. Aí, como vocês podem ver, eu já fiz uma shotgun e uma metralhadora. A shotgun eu nunca tinha feito antes, eu só vou direto na metralhadora. Eu vejo o pessoal falando que a 12 não é muito eficiente, mas eu construí mesmo assim pra ver como é que é, porque eu nunca tinha feito, né, no jogo. Aí, como vocês podem ver, eu vou fazer uma primeira investida pros nativos que você pode ver que eles já estão se alinhando ali por causa da poluição. Eles já estão se preparando para poder vir direto para minha base, porque eles não vão atacar lá onde está gerando energia, eles vão atacar o lugar mais próximo, que é, no caso, as minhas mineradoras ali. Então, eu coloquei ali, antes de ir para lá, eu construí um laboratório para uma máquina, né, para produzir. Aí, ó, vocês podem ver, a primeira leva já veio para minha base, e eu com a 12, de uma forma estúpida, tentei
eliminar eles e falhei miseravelmente, né? Troquei pra metralhadora e acabei com todo mundo. E aí eu construo a minha pequena fábrica para gerar os frasquinhos, né, de laboratório, de pesquisa. Eu aproveitei que a gente estava ali do lado do ferro e do lado do cobre e fiz uma automação, né, de uma forma que ia ficar eternamente ali gerando frasquinhos vermelhos para os meus 2 laboratórios, né, os míseros 2 laboratórios. Mas agora no começo, né, 2 já é o suficiente para você começar com as pesquisas, e com a velocidade que a gente estava progredindo, mais que isso não era necessário. Coloquei os postes de luz de uma forma bem bagunçada, para os fios se embananarem mesmo, porque, né? Não, gente, eu não gosto de deixar os fios tudo bagunçado assim, eu gosto de deixar tudo organizado, mas é que tem momentos, né, que a gente não pode ficar se preocupando em deixar os fios organizados, porque o ninho de barata tava ali preparado para atacar a gente, então não podia ficar bobeando muito não. Aí ali a mineradora elétrica gera minério de cobre, alimenta a fornalha gera as placas, alimenta a máquina de automação, e aí ela pega as engrenagens também da placa de ferro e, né, produz ali mais frasquinhos vermelhos. Aí eu fiz algumas metralhadoras de chão, né, porque eu ia precisar delas para poder destruir o ninho, né, porque é muito difícil você só com o colete, né, e a tua munição destruir o ninho, por causa que ele sempre está gerando novas baratas e você não vai ter poder de fogo uma hora, vai acabar a tua munição, ou eles vão te atacar, você vai acabar perdendo a vida. Então é bom ter essas torres para poder ser uma guarda, né, para matarem as baratas e você não precisar morrer, né, porque você morre. Se você não tem isso, você morre. Pode esquecer que é impossível sobreviver. Eu coloco elas um pouco afastadas, né? E essa é uma estratégia, né? De você colocar essas torres próximas do ninho, que as torres vão atacar os globos lá, os domos, não sei como é que chama, o ninho mesmo, que gera novas baratas. Aí você coloca essas torres, elas que destroem esses ninhos. O problema é que vocês podem ver ali nesse ninho tem 4 dessas minhocas gigantescas que cospem um veneno que te deixa lento e tira a sua vida de uma forma até que rápida. Então, e eles também destroem as torres. Então, é muito difícil de você destruir dessa forma. Se você reparar, o alcance da torret ele é menor que o alcance desses bichos. Então eles conseguem destruir suas torres sem você sequer dar um tiro neles. Então, nesse começo, né, eu tive bastante dificuldade com a quantidade bem reduzida de ferro, que estava me deixando atrasado para poder colocar mais dessas torres. E você pode ver que eu vou colocar algumas próximo da base. E as minhocas vão destruir, né? Tentei reparar, mas aí eu tava só com um desses kits de reparo, e como você pode ver, eu sou meio atrapalhado, né? Que na hora que eu vou colocar a munição, eu acabo abrindo o menu, me atrapalho todo. E aí acabo cagando toda a minha investida contra eles, né? E eu tentei com a 12 também, foi uma catástrofe. Vocês podem ver que essa minha investida foi uma coisa horrível. Eu tentei destruir manualmente, só que o ataque dos bichos estava assim de uma forma bem agressiva. Então tá bem complicado, né? Eu com minhas habilidades
habilidades assim, né, de ataque muito elevadas. O alarme da minha roupa começou a apitar loucamente, porque eu estava com pouca vida. E a munição já quase acabando. Você pode ver que eu tô com 5 na arma e 2 no meu inventário. Então eu tive que voltar para a base para poder me reestruturar, né? Poder pegar mais munição e conseguir voltar para conseguir destruir aquele ninho. Aquele ninho deu trabalho. Não era para dar trabalho assim, mas com a minha falta de habilidade, acabamos tendo um tempo perdido ali muito maior. Mas o bom é que a minha fábrica estava rolando ali a pesquisa, então não foi uma totalmente uma perda de tempo. Aí eu tentei destruir os ninhos, porque estava me atrapalhando mesmo, só que realmente eu estava bobeando muito com as gosmas, né, que as minhocas estavam cuspindo, então... Mas eu consegui destruir o primeiro e consegui destruir o segundo, né. Tentei colocar ali mais turrets e me atrapalhei todo na hora de colocar munição. Tentei reparar, tava sem kit de reparo, acabei de entregar mais munição pro inimigo, então vi que a coisa tava complicada, mas já tava quase acabando, então tentei dar uma volta por trás das árvores para conseguir destruir o último ninho e ficar só contra as minhocas, né? E aí eu consegui fazer isso. Com um pouquinho de dificuldade também, né? Porque eu tava com a 12, porque aqui a minha munição acabou de tudo. Enquanto eu tava produzindo mais, mas a velocidade que eu tava produzindo era bem menor do que eu tava precisando. Então, aí eu tomei a iniciativa ali de tentar matar as minhocas na raça, mas também não deu. Foi uma investida de amador, né? Mas eu também, como eu disse, eu não sou nenhum profissional, né? Pode ver que o alcance deles, olha, mal alcançava as minhocas, e as minhocas, se elas quisessem, elas conseguiam destruir as torres. Elas estavam bem no limite do alcance delas. Então fui ali com a minha última cartada e deu certo, né? 3 torres acabaram com as 3 minhocas rapidamente. E aí eu consegui voltar para a base tranquilo, né? Vivo ainda, não morri. E acabei com o primeiro ninho, que era o ninho que estava mais próximo da nossa base e que oferecia algum tipo de risco pra gente, né? O resto a gente ia ver no radar depois. Como a gente não tem muitas árvores próximas, essa poluição pode se espalhar, né? E para quem não sabe, essa poluição é ela que atrai os nativos, né? Eles não gostam dessa poluição que a gente gera, e quanto mais máquinas a gente colocar, mais energia a gente gera, mais poluição a gente gera no mundo, né? E mais longe essa poluição vai e mais nativos ela atrai. A configuração eu coloquei nesse modo, né? Como tá no modo de trens, fica desabilitada a função das baratas criarem novos ninhos, né? Mas elas continuam ficando mais fortes ao longo do tempo. Quanto mais tempo eu demorar para destruir essas bases, mais fortes eles vão ficar. Eu não pretendo destruir eles de início, né? Eu pretendo só me fortificar e fazer um muro, mas isso vai ser... Essa é a minha ideia, né? Me fortificar e não ter que destruir tantos ninhos no começo. Depois eu vou fazer aquelas artilharias, né, pesadas para poder destruir. Quem sabe até com uma bomba nuclear, né? Destruir as baratas, que é muito divertido fazer isso. Aí que vocês podem ver, eu coloquei as mineradoras elétricas, mas aí eu falei, não estava bem alinhado do jeito que eu queria, então tirei tudo e coloquei num outro canto, que aí eu planejei melhor onde que iam ser minhas fornalhas, né? Como é a fornalha inicial, a nossa fornalha inicial para poder gerar as primeiras placas para colocar na nossa esteira principal, eu não procurei planejar uma coisa com muito espaço para poder escalonar isso de uma forma muito grande, porque a quantidade de minério que tem aqui no começo é muito pequena para o que a gente vai precisar no futuro.
Então, geralmente as pessoas elas costumam fazer nessa esteira principal, né? Você vai fazendo de 4 em 4 esteiras, né? 4 esteiras, 2 espaços e 4 esteiras para você colocar os itens. Geralmente se faz 4 de placas de ferro e 4 de cobre. Só que nesse começo eu pensei em fazer apenas 2 de ferro e 2 de cobre. Conforme a minha necessidade no futuro, eu acrescento mais uma camada dessa de 4, que são mais 2 de ferro e 2 de cobre, para a gente conseguir alimentar as futuras máquinas que não vão ser necessárias agora no começo, né? Então não adianta ter um coisa muito largo se a gente não vai conseguir, né, produzir a quantidade de placas de ferro suficiente para alimentar todo mundo. Então ali que vocês viram, eu coloquei uma mineradora na pedra, né, para poder fazer fornalhas de uma forma automática. Então eu ligo uma mineradora direto numa máquina para gerar as fornalhas, que as fornalhas para fazer só precisa de pedra, então tá ali colhendo a pedra. E aqui eu puxo a esteira para baixo até o final da último cantinho ali para produzir de cobre, né, no chão. Aí eu já começo a projetar a nossa fornalha, né? Como é que é esse projeto? Geralmente o pessoal gosta de usar blueprint, porque basicamente é sempre a mesma coisa. A gente coloca fornalhas dos dois lados, e essas fornalhas elas pegam de uma esteira apenas, pegam tanto o carvão, que é o combustível, quanto o minério, né? Que no caso é o ferro ou o cobre. E elas vão pegar dessa mesma esteira aqui, vai estar dividida, como vocês podem ver, eu coloco 2 splitters, né, 2 separadores ali, um embaixo e um em cima, que o de baixo eu vou alimentar com carvão, então ele vai dividir para os dois lados, carvão só de um lado da esteira, e do outro lado, esse separador também alimenta com ferro para os dois lados, apenas um lado da esteira. Então a gente consegue pegar o carvão através o carvão e o minério através dessa esteira dupla. Aí eu planejo mais ou menos como vai ser o início da nossa esteira principal. E aí eu começo a pensar de uma forma eficiente de eu tirar, né, esse minério. E aí eu planejei onde que vai ser a primeira de ferro, que vai ser ali em cima, e logo do lado dela eu pretendia colocar a de cobre, né? E aí eu fui construindo aí para poder copiar e colar, né? Porque a gente ia precisar disso para replicar para de cobre, que é praticamente igual. A única que é diferente é a de aço, né? De steel, que a gente precisa colocar um minério de ferro numa fornalha, dessa fornalha tirar para outra fornalha e produzir o aço, né? Que é uma tarefa dupla, né? Então, essas aí vão ser apenas de ferro e de cobre, né? Eu estudei apenas 4, vão ser 4. Eu coloquei ali para produzir, né, mais esteiras e mais túneis e separadores para conseguir construir isso sem dor de cabeça, né? Fora os braços mecânicos que também demoram para ser construídos na mão. E aí, aí demora pra caramba. Ali eu fiz a pequena baguncinha, né? Uma pequena confusão. Porque é sempre assim, né? A gente planeja e sempre fica umas esteirinhas meio torta ali. A gente tem que fazer uma gambiarra para conseguir acertar o caminho. Mesmo com planejamento, o negócio é assim, mas fazer o quê? Aí eu continuei quebrando as árvores para liberar espaço. Foi para liberar espaço, foi para pegar madeira para fazer mais poste, né? Não lembro, acho que foi para fazer mais poste, né? Aí eu aumentei a quantidade de mineradoras de carvão e agora vocês vão ver que eu me atrapalhei um pouco para poder
fazer o caminho, porque assim, a gente faz essa mineradora de carvão nesse início para conseguir alimentar tanto as nossas fornalhas, né, que produzem tanto cobre quanto as placas de ferro, e outra parte ela tem que ir para a nossa usina de energia, né, que ela depende do carvão para poder funcionar. Só que a gente tem que dar essa prioridade do carvão ele ir para a nossa usina, porque a energia não pode faltar. As fornalhas podem parar, mas a usina não pode faltar. Então eu peguei e destruí todo o caminho que eu já tinha feito com as esteiras, porque eu não ia produzir isso tudo de esteira de novo, porque é uma quantidade muito grande, eu não tinha ferro suficiente, aí eu fiz uma pequena curva para a gente conseguir chegar lá e me deu uma atrapalhada, porque eu alinhei, fiz o caminho errado, né? Eu tive que reformular aí as torres de energia, mas eu fiz o caminho errado, porque eu tinha planejado a esteira lá em cima. Vocês podem ver que eu reparo no problema agora, que eu faço a ligação, eu reparo que eu fiz errado. Eu coloco a prioridade e aí eu olho e falo, ué, tem uma coisa errada. Aí eu reparo o erro que eu fiz e vou lá eu arrumar tudo de novo, né? Tirar todas as esteiras do lugar e arrumar essa bagunça aí que eu acabei fazendo. Bom, esse começo, como vocês podem ver, é muito repetitivo, não tem muito planejamento. O planejamento, eu imagino que começa depois que a gente faz a nossa esteira principal, né? Então, eu acabei fazendo esse vídeo dessa forma, né? Eu joguei esse começo, eu dei uma acelerada aí no vídeo, estou gravando a voz depois, só para falar mais ou menos o que eu fiz e explicar mais ou menos qual vai ser o objetivo desse gameplay, desse mapa, mais ou menos como eu configurei ele. E é isso, assim, eu vou, nesse vídeo eu ainda vou terminar de organizar a nossa fornalha, né? Terminar de construir ela, porque é importante para a gente começar a avançar no jogo através dessa fornalha. Essas fornalhas, né? Porque a gente precisa do ferro e do cobre. Vocês podem ver, eu alimentei com as torres de energia a nossa fábrica para começar a produzir. Começar a produzir ferro para a gente já coletar, não precisar ir lá em cima nossas fornalhas de carvão para poder pegar. Aí eu planejei a entrada do cobre e planejei a saída dele, né? A entrada e a saída. Ali eu coloquei algumas mineradoras. A quantidade de mineradoras de cobre no começo não precisa ser tão grande, porque a gente só vai precisar de cobre mesmo quando a gente começar a produzir os chips verdes, né? Os green chips. O circuito eletrônico verde ali. Nesse começo a gente não vai precisar tanto, então não adianta eu fazer uma produção gigantesca de mineradores, porque a gente não vai precisar ainda de tanto assim. A ideia é fazer essas fábricas de circuitos verdes, né, fora da nossa base e só ter um trem para trazer isso para nossa esteira. Eu preciso colocar mais radares para conseguir observar o nosso mundo, né, que está à nossa volta, e planejar melhor onde que vai ser a nossa base, como é que chama, né? O caminho, né, que o trem vai fazer, nossas linhas de trem principais. Então, ali eu continuei, né? A gente copia
uma área, né, que a gente construiu com Ctrl C e vai clicando com o Shift segurado caso tenha alguma árvore ou algum obstáculo no caminho que ele marca para você remover, né? Esse esquema é feito para a gente ter uma referência para poder planejamento ou também para colocar com os bots, né, com os robôs, que a gente só vai liberar lá na frente. Ainda está muito longe disso, mas a gente chega lá. E aqui eu fui, né, colocando a quantidade, eu coloquei, se eu não me engano, 24 de cada lado, que eu acho, não tenho certeza, é a quantidade necessária para eu conseguir obter tudo de uma esteira, né? Uma esteira completa eu consigo, com a velocidade que ela traz os itens e a velocidade que eu produzo os itens, com 24 de cada lado eu consigo consumir todos os minérios da esteira sem faltar nem sobrar. Eu não sei se esse cálculo está certo. Se não estiver, por favor, fale nos comentários, que eu vou alterar isso, né? Remodelar um pouco a nossa esteira, nossa grade de fornalhas. Ali eu fui produzindo, enquanto eu estava produzindo, né, colocando as fornalhas, que eu já peguei ali na minha fábrica automática, eu fui pegando também, fui produzindo mais dos braços, né? Então eu fui terminando aqui a nossa fornalha para poder finalizar essa primeira etapa e já conseguir fazer a nossa esteira principal. E assim, se você gostou do vídeo, né, dá um like para saber e poder continuar fazendo os vídeos da série. Eu vou continuar a fazer, mas né, o like sempre incentiva a gente a querer continuar. E se inscreve aí que eu vou postar mais vídeos de Factorio e de outros jogos também. Não com uma frequência tão grande, né? Mas eu pretendo fazer isso com uma certa regularidade. Então é isso, obrigado por assistir. E até o próximo vídeo, né? Valeu!